Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa São Camilo Comenta. Programa este do Centro Universitário São Camilo de São Paulo. Hoje debateremos sobre o tema Transtorno do Espectro Autista, as lições e desafios para a inclusão. No Brasil e no mundo, 1% da população tem o transtorno espectro autista e quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a oportunidade de desenvolvimento. O debate sobre esse tema vem sido ampliado, porém as famílias ainda sofrem com a falta de informação desse tema e mais ainda com o preconceito. Obstáculos desafiadores para a inclusão do autista na sociedade são muito relevantes. E por este motivo, nós trazemos esse tema para o nosso programa de hoje. Estamos aqui muito felizes por receber hoje 3 professores do Centro Universitário São Camilo. Professora Silmara Batistella, professora do curso de Psicologia. Professora Marina Borba, professora e coordenadora do nosso curso de Direito. E professor Sérgio Zanetta, médico professor do curso de Medicina, todos aqui do Centro Universitário São Camilo de São Paulo. E aí, professores, para começar o nosso debate, vamos fazer uma pergunta inicial para que todos possam desenvolver o tema de uma forma ampla. Como que nós podemos fazer para a sociedade derrubar os muros desse preconceito? Professora Silmara. Olha, professor Carlos, eu acho que a gente pode falar em transpor os portões, né? Porque eu acho que uma coisa muito importante é a gente levar a informação com muito cuidado, com muito carinho, levar conhecimento à população para que possa transpor esses muros do preconceito. Eu acho que a gente vem caminhando nessa direção, é claro que temos muito ainda a caminhar, mas sempre pensando no caminho da informação e da psicoeducação, para que as pessoas tenham acesso a essa informação e saibam como lidar da melhor forma com as pessoas com essa condição. Perfeito. Professora Marina. Bom, esse questionamento é super relevante, porque quando a gente trata na perspectiva do direito e dos direitos humanos, de garantia desses direitos, a gente tem que falar necessariamente do empoderamento das pessoas com transtorno do espectro autista e também dos seus familiares. Então eu acredito que, tal como a professora Silmara já falou, é importantíssimo nós divulgarmos os direitos dessas pessoas e empoderarmos respectivamente essas pessoas e seus familiares. Maravilhoso. Professor Zanetta. A primeira questão que ocorre é que há um longo caminho para superar preconceitos de modo geral. E acho que o caminho fundamental é nós entendermos que na diversidade é como o ser humano aprende. Ninguém aprende nada olhando para o espelho. A gente aprende na alteridade, no encontro com o outro. E a possibilidade de ter pessoas diferentes convivendo, cada uma com um modo de trabalhar, com potenciais diferentes, com interesses diferentes, é a grande riqueza do convívio e, sobretudo, no momento do ensino. Esse encontro é fundamental e tem a ver com o fato de a gente admitir hoje nos grupos, na formação, nos grupos sociais e na sociedade, que existem formas diferentes de pensar, de aprender, de raciocinar, de se relacionar. Existe uma neurodiversidade que se expressa em características individuais. A hora que isso for compreendido de modo adequado, o preconceito tende a ser um inibidor do conhecimento, do progresso, da alegria e da felicidade humana. Dando sequência, então, professora Silmara, hoje toda de azul por conta do autismo. Professora Silmara, quando os pais procuram um psicólogo, qual é a maior dúvida deles, né? E tem alguma idade para começar um tratamento do espectro autista? Então, professor Carlos, as dúvidas são inúmeras, eu acho que elas se referem principalmente ao prognóstico, né? O que meu filho será capaz de fazer, onde ele vai chegar, o que ele vai poder fazer, e isso é extremamente individualizado, né? O autismo ele tem 3 níveis, né? Tem o autismo nível 1, que requer apoio, nível 2 e nível 3, que exige apoio substancial e apoio muito substancial, que é o nível 3. Então isso é muito individualizado e vai depender de cada caso,
né? A idade do diagnóstico, o diagnóstico ele pode ser feito até antes dos 12 meses, em casos mais graves. Geralmente os primeiros sinais eles são vistos durante o primeiro ano de vida da criança e o segundo, entre 12 e 24 meses. Quanto mais precoce o diagnóstico, geralmente os sinais são mais evidentes, então talvez seja aí um nível maior, né? Mas o diagnóstico ele pode ser feito em qualquer idade, inclusive de adultos. A gente sabe que muito conhecimento sobre o autismo tem chegado à população agora, então é relativamente comum nós fazermos os diagnósticos de adultos, né, jovens, de adultos, e aí é importante que nós busquemos os sinais lá na infância, na primeira infância, porque se trata de um transtorno do neurodesenvolvimento. Os sinais precisam ter aparecido lá atrás. Então o diagnóstico ele pode ser feito quase que em qualquer idade, tardiamente, mas o mais comum é entre os 12 e os 24 meses. Então, senhores pais, prestem atenção, logo nos seus filhos, logo no início da vida, fazer aí o diagnóstico, se for o caso. E quanto mais cedo o tratamento, melhor são as respostas, né? Melhores são as respostas, mas o diagnóstico pode ser feito, inclusive, na vida adulta. Perfeito. Professora Marina, nossa querida advogada, várias normas jurídicas foram criadas já. Temos uma lá de 2012, uma última agora de 2020, a Lei Romeu-Mion. Como que a senhora vê essas normas jurídicas? Elas atendem às necessidades que a população precisa para resolver esse problema das pessoas estarem sempre contrárias ao espectro autista? Essas duas leis, professor Carlos, representam um marco histórico no direito das pessoas com espectro autista. A primeira lei de 2002, né, conhecida como Lei Berenice Piana, foi uma lei importante porque ela aprovou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Espectro Autista, e uma das principais contribuições, além de elencar uma série de direitos a essas pessoas, ele atrelou a pessoa com espectro autista como pessoa com deficiência e, consequentemente, por via legal, esse reconhecimento estendeu às pessoas com espectro autista todos os direitos já previstos em leis anteriores, leis esparsas, né, relacionadas às pessoas com deficiência. E mais recentemente, a Lei Romeu-Mion, né, que é conhecida dessa forma, aprovada em 2020, que é o filho do Marcos Mion, que é uma figura pública muito importante, ativista dos direitos dessas pessoas, conseguiu aprovar a instituição por estados e municípios da carteira de identificação da pessoa com espectro autista. Então, essa carteira é importante para que os direitos reconhecidos pelas leis, pelas legislações, possam ser aplicados na prática. Isso é muito importante, né? A norma jurídica existe, mas ela tem que ser aplicada, né? E uma pessoa, uma figura pública como essa, certamente ajuda nessa questão, né? Professor Zanetta, existem políticas públicas para atender as pessoas com espectro autista? Olha, as políticas públicas são derivadas de normatizações que são de vários níveis. Eu tenho leis, eu tenho portarias, eu tenho medidas técnicas. E existe uma grande preocupação e atividade das autoridades públicas, especialmente do nosso Sistema Único de Saúde, no cuidado das pessoas com necessidades especiais. Vejam bem, a detecção de um problema no desenvolvimento neuropsicomotor ocorre na unidade básica de saúde, que é quem acompanha as crianças desde o nascimento, com equipe de médicos de saúde da família, pediatras, enfermeiros, profissionais de saúde, que tem uma espécie de uma régua do desenvolvimento neuropsicomotor e o que permite detectar precocemente alterações daquele desenvolvimento que se esperava normal ou esperável. Muito embora diferenças do desenvolvimento sejam características individuais. Então, a primeira detecção é do pediatra, é da equipe da atenção básica, mas o fundamental que tanto as abordagens para permitir uma vida melhor, mais autônoma,
das pessoas é o reconhecimento da sociedade de que há diferenças e há diferenças que que têm que ser legitimadas, porque são as diferenças que nos identificam. A nossa identidade vem de múltiplas diferenças. E ainda bem que somos plurais, diversos, que não há um ser humano igual ao outro, e essa questão precisa ser abordada adequadamente pela sociedade. As leis ajudam e o comprometimento, a construção de um espaço de civilização, do acolhimento, do pensamento, é o que a sociedade tem feito. Existem várias políticas públicas, portanto, que se organizam para lidar com as pessoas com necessidades variadas. Todas são necessidades especiais. Cada um tem uma necessidade E que bom que somos plurais, não é? Professora Silmara, veja, hoje vamos ao shopping e nós já nos deparamos com vagas especiais para autistas, né? Isso é muito importante. Então aí vai uma pergunta, professora. Os autistas têm independência? Eles podem ser independentes? Mas não responda agora. Vamos para o nosso intervalo, voltamos em seguida. A São Camilo é a minha escolha. Quer saber o porquê? Porque eu quero viver a medicina na prática. Aqui, os alunos têm contato com atividades em UBS e na rede de hospitais próprios desde o primeiro semestre do curso. Além da excelente estrutura com laboratórios de ponta, centro de simulação realística, clínica escola e muito mais. Com essa formação, somada ao carisma camiliano, eu me sinto mais segura e pronta para exercer a profissão que escolhi e transformar vidas. Inscreva-se no vestibular de Medicina São Camilo. Vem! E se você pudesse conquistar sua evolução de carreira hoje, ao mesmo tempo que se transforma em um verdadeiro profissional que vai mudar o futuro? Na pós-graduação São Camilo, preparamos os alunos para a conquista do sucesso no agora, ao mesmo tempo em que eles se tornam profissionais que farão a diferença para o futuro das empresas. Além das evoluções técnicas, nós os capacitamos em ESG. O futuro da sua carreira o espera na São Camilo. Olá, voltamos então a mais um bloco do nosso querido programa São Camilo Comenta e deixamos uma pergunta no ar para a professora Silmara. Professora, o autista, ele é independente? Ele consegue ter a sua própria independência? Professora, a gente sempre vai buscar que ele tenha o máximo de autonomia e independência possível. A gente sempre vai trabalhar pela funcionalidade do paciente, como ele funciona no dia a dia. No entanto, como a gente comentou anteriormente, existem níveis do transtorno do espectro do autista, né? Então, isso vai depender do nível. Alguns casos, por exemplo, nível 3, vai ser muito difícil alcançar ali uma independência, uma autonomia total. Né? Mesmo o nível 1, ele vai requerer apoio, tanto que é nível 1 requerendo apoio. Né? Então, esse apoio talvez ele vai ser mais esparso, vai ser em auxílio de planejamento, de organização, na comunicação social. A gente sempre vai buscar, então, o máximo de autonomia e funcionalidade. Mas é claro que existirão algumas limitações, principalmente a depender do nível e de se há comorbidades ou não. Né, outros transtornos associados, um importante que vai limitar talvez um pouco mais é o transtorno da deficiência intelectual. Então, a gente vai buscar, mas em alguns casos essa autonomia e essa independência vai ser mais limitada mesmo. Que coisa. E professora Marina, pensando então nessa independência, talvez não tão independente, né? Como que o nosso direito brasileiro pode auxiliar as pessoas com autismo? Essa é uma questão importante porque, pegando o gancho do que a professora Silmara falou, a legislação, né, que reconhece os direitos e protege esses direitos da pessoa com espectro autista, um dos primeiros direitos que ela reconhece é o direito de proteção da dignidade dessa pessoa e respeito à sua autonomia. Então, como a professora Silmara muito bem colocou, existem diversidades, né, em relação ao exercício dessa autonomia na vida civil,
tanto relacionado a questões existenciais, como tomadas de decisões terapêuticas, como questões patrimoniais, que envolvem a venda e compra de imóvel, ou mesmo casamento. E para isso, o direito tem toda uma legislação para apoiar da melhor forma possível o exercício da autonomia dessas pessoas. Inclusive para o trabalho, né? Porque as pessoas com autismo podem também exercer a sua atividade laboral e cumprir com aquela cota, né, que as empresas têm de ter empregados com deficiência, né, nas suas empresas. Sendo certo, né, professor Zanetti, eu imagino que o senhor deva comentar isso, até olhando pelo lado da medicina, mas as empresas não devem contratar porque é pessoa com deficiência ou é autista, mas por conta de uma dignidade mesmo da sociedade, não é? Essa deveria ser a principal motivação, não é? A gente sempre espera que as pessoas compreendam o problema na sua gravidade, na sua diversidade, mas é por isso que existe uma legislação de proteção. É o efeito de uma certa... Há legislação protetora de segmentos especialmente vulneráveis, conhecida em algumas áreas como lei de cotas, na educação, e na área do trabalho, eu tenho a obrigatoriedade de contratação pelas empresas a partir de um porte de um percentual de pessoas com variados graus de deficiência, o que, em grande medida, favorece, cria um mercado para que essas pessoas tenham uma alternativa em situações que é muito difícil empregar. Havia um certo capacitismo das empresas, ou seja, eu só quero pessoas 100% saudáveis e capazes, e isso impedia com que essas pessoas tivessem acesso a emprego. Então, hoje eu tenho essa norma. Mas, com relação ao transtorno do espectro autista, que é relativamente, para um médico mais velhinho, relativamente novo o tema, é um transtorno que tem níveis de leve, moderado e grave, com várias situações intermediárias e que exigem abordagem muito específica, porque há situações muito graves de pessoas portadoras do transtorno que são muito limitadas na sua comunicação, na sua autonomia, e há pessoas absolutamente autônomas. Aliás, o que seria do mundo do futebol se Messi, que tem um transtorno do espectro autista, não resolvesse jogar a bola que nos encanta a todos? Provavelmente nós nem saberíamos, se não tivéssemos tratado, o tema não tivesse desenvolvido, esse problema. Ele poderia ter ficado na escola sem ser valorizado. Então, este é o grande desafio. Nós precisamos lidar com equipes de saúde e com uma sociedade que acolha a diferença e que procure dar o estímulo adequado a cada uma das pessoas segundo suas necessidades. Por isso que não se fala mais em um ensino que seja de um modo só, ou um ensino que seja mais o que o professor quer ensinar, mas as equipes, a escola, que é o fundamento do progresso também, e a sociedade precisam entender que as pessoas têm modos diferentes de fazer e modos diferentes de aprender, de trabalhar, e que isto é muito rico e produtivo. As empresas acho que estão abrindo os olhos para isso e estão investindo cada vez mais em pessoas capazes de gerar o que é necessário. Fazer o que já está previsto é importante. Transformar e, eventualmente, trazer alternativas disruptivas que melhorem o mundo, que melhorem a qualidade dos processos de trabalho, também é um grande desafio. E isso só se faz com pessoas muito diferentes entre si. E vejam, né? Falamos aqui do mercado de trabalho, mas vamos falar do mercado educacional. A nossa universidade, o Centro Universitário, tem um núcleo de acessibilidade pedagógica que cuida desses nossos alunos com várias síndromes, enfim, mas com espectro autista, e temos vários alunos. Isso é muito bom porque é sinal de que nós abrimos os olhos em algum momento para essa população, e essa população ter acesso ao ensino superior. É um privilégio do ensino ter pessoas diferentes, sem dúvida, ser plural.
Isso transforma o ensino num ensino melhor. E eu acho que aí nós voltamos naquela primeira pergunta, né, sobre como transpor os portões do preconceito. Eu acho que além da preocupação de cumprir as leis, a lei de cota, as empresas devam preocupar-se em psicoeducar aqueles que irão receber os seus colegas de trabalho, ou no caso das escolas, das universidades, os seus colegas de sala. Para que eles possam conhecer e ter acesso a essa diversidade, psicoeducar, informar, para que não caia num capacitismo. Nós estamos falando de uma população que também tem as suas habilidades, que também tem as suas capacidades, que é neurodivergente, mas que tem as suas habilidades, né? Então, quando a gente fala na inclusão, é importante a gente voltar lá na psicoeducação. E eu acho que pela educação, pela informação, a gente consegue transpor o portão do preconceito. Mais do que cumprir leis, né? Cumprir leis é o básico, mas nós temos que cumprir as leis com propósito, né? Exato, oferecer qualidade de vida a essas pessoas. Eu acho que qualidade de vida, bem-estar e funcionalidade são as palavras. Estima-se que no Brasil existam cerca de 2 milhões de pessoas autistas. Um detalhe, no Brasil nós ainda não temos esse número exato. No próximo censo há uma promessa de que esse número venha à baila, não é? Mas, a partir de um breve levantamento do resultado desse censo, que nós teremos pela primeira vez mapeados os números dos autistas, nós talvez podemos melhorar as nossas políticas públicas de saúde, políticas públicas em relação ao autista. Mas eu queria comentar com vocês, especialmente com a professora Marina, a aprovação do projeto de lei 2352, agora de 22, que estabelece que o laudo de diagnóstico que identifique o transtorno do espectro autista tenha validade indeterminada. Isso foi um ganho, Mas antes de irmos para o intervalo, eu vou lançar uma pergunta para a professora Marina. Professora, diante de todas essas normas jurídicas, quais são os principais direitos garantidos às pessoas com autismo? Vamos então ao intervalo, voltamos em seguida. A São Camilo é a minha escolha. Quer saber o porquê? Porque eu quero viver a medicina na prática. Aqui, os alunos têm contato com atividades em UBS e na rede de hospitais próprios desde o primeiro semestre do curso. Além da excelente estrutura com laboratórios de ponta, centro de simulação realística, clínica escola e muito mais. Com essa formação, somada ao carisma camiliano, eu me sinto mais segura e pronta para exercer a profissão que escolhi e transformar vidas. Inscreva-se no vestibular de Medicina São Camilo. Vem! E se você pudesse conquistar sua evolução de carreira hoje, ao mesmo tempo que se transforma em um verdadeiro profissional que vai mudar o futuro? Na pós-graduação São Camilo, preparamos os alunos para a conquista do sucesso no agora, ao mesmo tempo em que eles se tornam profissionais que farão a diferença para o futuro das empresas. Além das evoluções técnicas, nós os capacitamos em ESG. O futuro da sua carreira o espera na São Camilo. Olá, voltamos então ao nosso terceiro e último bloco do programa São Camilo Comenta, falando hoje sobre o autismo. Estamos aqui com os nossos professores do Centro Universitário São Camilo de São Paulo, professora Silmara, do curso de Psicologia, professora Marina, do curso de Direito, e professor Sérgio Zanetta, do curso de Medicina. E lançamos uma pergunta antes do término do segundo bloco para a professora Marina. Professora, e aí, diante de tantas normas, quais são efetivamente os direitos que garantem as pessoas com autismo na sua dignidade? Bom, professor Ferrara, são inúmeros os direitos que essas pessoas têm, que são reconhecidas por lei. Todos os direitos reconhecidos às pessoas com deficiência também são direitos da pessoa com TEA. Por exemplo, em relação à assistência social, eles têm direito a um benefício chamado benefício de prestação continuada, ou BPC. Em relação ao acesso aos serviços de saúde, eles têm direito de acesso prioritário aos serviços de saúde. Tem também, dentro dessa perspectiva, o direito de serem tratados, respeitando a sua individualidade, a sua dignidade,
para os cuidados de saúde. E isso também vale para os serviços educacionais, que eles também têm direito de acesso prioritário e também têm direito de serem tratados de forma adequada por esse ambiente escolar. Isso é muito bom, né? Essas garantias aí trazem ou traduzem aquilo que nós temos mesmo que fazer com as pessoas portadoras aí da síndrome do autismo, né? Professor Zanetta, pensando aí no censo, pensando aí nos dados da OMS, que diz que temos mais autistas do que portadores de AIDS, ou talvez até pessoas com câncer. O que o senhor tem a dizer desse desafio para nós, né? A saúde pública, como está vendo essa questão? Olha, o transtorno do espectro autista, que não chega a ser, inclusive, uma doença, é um conjunto de características especiais de neurodesenvolvimento, de neuroplasticidade, uma caracterização importante e necessária de necessidades que as pessoas têm do ponto de vista do seu cuidado de saúde, do seu cuidado em sociedade, do acesso à informação, ao aprendizado, ao seu pleno desenvolvimento. Então, quando se fala da magnitude do problema, há uma estimativa geral de que o transtorno do espectro autista atinja 1% da população, nos seus 3 níveis, leve, moderado e grave. Como nós falamos, são às vezes muito diferentes entre si. A magnitude do problema pode ser esse, e será melhor conhecida assim que nós tivermos o resultado do censo, que nós estamos perguntando, dentre as perguntas do censo, nós estamos informando se as pessoas, se as famílias têm pessoas com transtorno do espectro autista. Isso vai nos dar uma dimensão de como se encontra esse transtorno na nossa sociedade, no nosso país. É claro que por limites técnicos do censo, o censo sempre pergunta se a pessoa tem algum diagnóstico. Porque como as famílias não sabem, eu vou, na realidade, identificar pessoas diagnosticadas por um profissional de saúde com suspeita ou diagnóstico de transtorno do espectro autista. Mas já é um grande avanço no sentido de nós podermos ter números mais precisos para poder planejar adequadamente os cuidados, as ações e preparar as instituições, tanto de assistência à saúde como da sociedade como um todo, para lidar com mais essa diversidade, que seja saudada como um desafio, sempre mas que seja saudada também como uma grande possibilidade de nós podermos hoje ter acesso ao desenvolvimento, à autonomia e à inteligência e à capacidade de milhões de pessoas que de outra forma não estavam sequer identificadas, eram rotuladas de problemáticas, quando elas podem ser a solução para uma série de questões, até porque elas têm focos, formas de lidar com problemas de modo muito diferente. A literatura, mas também o cinema, tem trazido vários exemplos de pessoas que têm ajudado, que têm o transtorno e têm ajudado a gente a compreender e a lidar também com esse fenômeno. A comunicação é fundamental e é por isso que é sempre importante o papel da nossa universidade, da São Camilo, em discutir com base técnico-científica assuntos tão relevantes como esse. Esse é o papel da universidade, pensar o futuro com olhos muito claros e críticos sobre o presente, para a gente poder construir alternativas. Quem vem para São Camilo faz parte desse processo. E principalmente, né, a gente sair do olhar de doença. A gente não está tendo, como o senhor bem falou, não se trata de uma doença, se trata de um transtorno. É diferente de doença de transtorno. E aqui a gente não adotar, como profissionais da saúde, não adotar o modelo de doença, e sim o modelo biopsicossocial, um modelo em que o nosso foco é aumentar as atividades e a participação comunitária dessas pessoas. Que nós possamos, ao invés de focar na doença, focar nas barreiras
que impedem essa participação. A gente focar nas potencialidades, além de focar em limitações. Então, eu acho que a gente sair do modelo de doença também é muito importante quando a gente fala também do transtorno do espectro autista. Como que a gente vai aumentar essa participação? Como que a gente vai focar nas potencialidades para além das limitações? E com certeza esse é um dos nossos interesses como educadores e como profissionais de saúde. E esse é o nosso diferencial aqui na São Camilo, fazemos assim. E professora, já que a senhora falou disso, olhando pelo aspecto biopsicossocial, é fácil confundir o autismo com outras síndromes, por exemplo, déficit de atenção, e já que nós temos que precocemente diagnosticar, né, como que os pais devem lidar com isso? Com toda certeza, professor, o transtorno do espectro do autista ele é confundido com outros transtornos, inclusive o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eles têm algumas características em comum, como a hiperatividade, uma hiperresponsividade sensorial, né, o próprio déficit de atenção. Então, eles compartilham sim alguns sinais. E é por isso que nós precisamos de uma avaliação muito criteriosa, feita por um profissional especializado. Acho que esse é um grande diferencial. Então, a busca por um profissional que saiba diagnosticar, que não conheça apenas um transtorno, mas um leque de transtornos, né, que possa pensar no espectro, porque pode sim confundido com outros transtornos para além do TDAH. E aí o diagnóstico especializado, diferenciado, vai poder orientar melhor. E a importância do diagnóstico, acho importante a gente falar isso, não é rotular, é poder oferecer o melhor tratamento. Então, quando a gente faz um diagnóstico, a gente não quer colocar um rótulo, a gente não quer colocar um estigma, a gente quer direcionar essa família, esse paciente para o melhor tratamento. E para isso, a gente precisa de conhecer as suas particularidades. E lembrando que sempre respeitando a individualidade dentro do próprio transtorno. Estamos chegando ao final, mas professora Marina, eu queria ouvir da senhora, pensando em tudo isso que nós ouvimos até aqui, que os nossos profissionais aqui conversaram, como que o direito pode agir para garantir a importância do diagnóstico precoce? Nós temos alguma possibilidade dentro do direito? Sim, a legislação prevê, né, existe um fluxo de atendimento dentro do Sistema Único de Saúde para que esse diagnóstico seja precocemente alcançado, né? Mas eu gostaria de retomar um pouco a fala anterior dos dois professores acerca de não encarar a pessoa com TEA, né, como uma pessoa adoentada ou adoecida, e isso é uma conquista e luta do movimento de direitos humanos, de movimento de despatologização, tal como ocorreu com o movimento para que os homossexuais deixassem de ser tratados também como pessoas doentes, mais recentemente também os transexuais, pessoas transgêneros, né? E por falar em barreira, né, eu gostaria também, a professora Silmara colocou muito bem, que a gente deve superar, né, transpor essas barreiras. A nossa legislação reconhece que a imposição de barreiras é considerada como discriminação. E essa discriminação é um ato ilícito que pode gerar responsabilidade para aqueles que o praticarem. Perfeito. E como é bom trabalhar no Centro Universitário São Camilo, né? Nós aqui respeitamos todo e qualquer tipo de diversidade, temos várias ligas, vários núcleos, vários movimentos que cuidam das pessoas plurais aqui dentro do Centro Universitário. Estamos chegando ao final, efetivamente, do programa e eu queria que cada um falasse uma única palavra, um pensamento para o autismo, para essa discriminação que acontece, que nós podemos, de alguma forma, tentar debater para amenizar a situação. Professora Silmara, fala aí uma palavra, uma frase, alguma coisa para encerrar o programa. É sempre possível buscar por mais funcionalidade, autonomia, autocuidado, não só dos pacientes, mas também de quem cuida. Quem cuida de quem cuida. Acho que a gente tem que lembrar disso também. Perfeito. Professora Marina. Autistas e familiares dessas pessoas, empoderem-se, informem-se sobre os seus direitos e lutem por eles. E professor Zanetta. Somos todos diferentes. O importante é o encontro das nossas diferenças para construir o mesmo mundo. Ainda bem que somos assim, é um prazer trabalhar com pessoas diferentes, porque isso nos ensina o tempo todo.
Muito bom. Chegamos ao final de mais um programa São Camilo Comenta e hoje conversamos aqui com pessoas ilustres falando sobre o TEA, falando com a professora Silmara Batistella do curso de Psicologia, professora Marina Borba do curso de Direito e o professor Sérgio Zanetta do curso de Medicina. Eu sou Carlos Ferrara Júnior, pró-reitor acadêmico desse centro universitário e os convido para o próximo programa. Não deixem de assistir, comentar e divulgar o programa São Camilo Comenta. Ele foi pensado e feito para vocês. Um grande abraço a todos.